Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana em mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E a gente continua ainda abordando esse tema. O que reflorestadores podem aprender com a sucessão? Esse é o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos. A gente vai ter ainda mais um vídeo depois desse, na próxima semana. E assim, a abordagem de hoje é a respeito de aplicabilidade. Nos vídeos anteriores a gente tem falado do conjunto de conhecimentos que é necessário para se conhecer a sucessão, entender como funciona o processo, a interação entre fauna e flora, a interação entre os seres vivos, o meio biótico e o meio abiótico, o ambiente, o quanto as florestas podem ter trajetórias diferentes quando você ainda coloca uma terceira dimensão além do meio biótico e meio abiótico, que é o meio antrópico, são as pessoas, a ação das pessoas, a ação do ser humano, tanto naquela vegetação que está se transformando, quanto no entorno, que é extremamente importante, que influencia a nossa sucessão. E a gente, no nosso cartesianismo, né, na nossa coisa de colocar tudo em caixinhas, a gente tenta juntar isso e reduzir esses processos ao que a gente consegue compreender e consegue reproduzir e tenta aplicar através de modelos. Então, a gente, para começar a nossa conversa aqui, a gente vai mostrar esse gráfico, esse desenho. Isso é uma adaptação, até um desenho feito por mim, mais uma produção artística da minha autoria, baseada no trabalho seminal do Bradshaw, em 1986, e que já tinha sido adaptado pelo professor Efraim Rodrigues. Essa é a minha versão, essa é a minha leitura desse gráfico famoso e corrente, que tenta mostrar, mais ou menos, de uma maneira visual, como funciona a evolução de um ecossistema. No caso, a gente está tratando de um ecossistema degradado, e aí nesse degradado a gente pode incluir qualquer tipo de alteração, desde uma perturbação natural muito forte, muito intensa, até a degradação causada pela remoção do solo fértil por efeito de mineração. Na verdade, a sucessão vinda depois de um impacto muito grande. Vamos tentar reduzir nisso aí. E aí esse ecossistema vai ter uma trajetória em direção ao que seria o ecossistema original. A gente lembrando que o ecossistema original também não é estático, também não é único. Tá? Então, quando a gente pensa nisso aí, um ecossistema, a tendência natural seria ele estabelecer esse processo de recuperação e voltar à sua forma original. Mas nem sempre isso é o que vai acontecer, dependendo do grau de impacto, dependendo da disponibilidade de material genético no entorno para que essa área seja regenerada. Então você pode pensar numa restauração espontânea ou na manutenção dessa degradação. Essa área pode ser recuperada por ação do homem através da restauração, com grande quantidade de espécies, formas de vida, variabilidade genética para que se aproxime do ecossistema original. Ela pode ser recuperada com uma quantidade menor de espécies, tentando recuperar algumas funções do ambiente original, seria um processo de reabilitação. Essa área pode ter um destino completamente diferente, como a gente está vendo aqui, veja um pontinho vermelho, e ela ser redestinada. Essa área tem um outro uso, por exemplo, uma cava de pedreira, onde seria extremamente custoso se recuperar os processos naturais, etc., e você transformar isso num teatro ao ar livre, ou até numa rodoviária, né?
Aqui no Rio de Janeiro, eu deveria ter posto até uma imagem aqui, mas a gente tem atrás da Central do Brasil uma pequena rodoviária que serve principalmente aos ônibus que vão para a Baixada Fluminense, uma região periférica aqui do Grande Rio, onde já morei. E essa área é construída dentro de uma das pedreiras mais antigas da cidade do Rio de Janeiro, e num tempo que nem se falava em recuperação, reabilitação, restauração, redestinação. O teatro, aquele teatro famoso em Curitiba também, que é dentro de uma pedreira, que é a Ópera de Arame. Enfim, um ecossistema degradado pode ter vários destinos. Quando a gente opta por tentar levar aquele ecossistema de novo àquela sua forma original, que seria uma forma florestal, no caso aqui no Rio de Janeiro, Mata Atlântica, etc. e tal, a gente tenta então partir de uma situação como essa, que é a situação mais comum na cidade do Rio de Janeiro, talvez no estado do Rio de Janeiro, talvez na Mata Atlântica, que é de uma área degradada, com desencadeamento de processos erosivos em diversos níveis, poucos remanescentes e remanescentes muito espaçados, com baixa diversidade, uma cobertura predominante de gramíneas, muitas vezes gramíneas africanas, agressivas, competitivas. E aí se tenta aplicar vários caminhos, vários modelos. Um caminho, utilizado principalmente na década de 1980, início de 1990, era a implantação de poucas espécies, de crescimento muito rápido, rápida ocupação do terreno, uma tentativa de contenção das gramíneas, capazes de propagar incêndios com muita facilidade, especialmente o capim-colonião, uma gramínea africana, exigente em água e nutrientes, com capacidade de competir, inclusive, com a própria muda arbórea que estava sendo plantada, e que no período mais seco do ano perde a sua parte aérea, forma um tapete de biomassa altamente combustível, dificultando a regeneração da vegetação nativa. E uma solução apontada na época era fazer essa cobertura com uma espécie de um tapete verde de leguminosas. Eram principalmente leguminosas de rápido crescimento que eram utilizadas. Por isso eu chamo de reflorestamento de baixa diversidade. Isso tinha algumas implicações. Era necessário que, algum tempo depois da implantação desse reflorestamento, fosse feito algum tipo de manejo, que na época não era pensado, não era planejado. E muitas vezes essa vegetação tendia a um declínio com o retorno das gramíneas, como a gente até pode observar aqui nessa foto. Ou a invasão também do subbosque por outras espécies igualmente invasoras, como o capim. No caso aqui, é uma invasão de subbosque na Morro dos Macacos, cidade do Rio de Janeiro, por uma espécie que é até de ocorrência aqui na região, a Petiveria tetandra, chamada Gnepipil, muito conhecida, muito usada em cerimônias religiosas, principalmente matriz africana, e também usada como medicinal, etc., mas que em áreas degradadas acaba apresentando esse comportamento de ocupação do subbosque, talvez dificultando até a regeneração das espécies nativas, que também depende de outros fatores. Essa área do Morro dos Macacos, por exemplo, ela tem uma certa distância de bons remanescentes. O maciço da Tijuca está próximo, mas talvez não o suficiente para que você tenha um fluxo eficaz de propágulos, de material genético para recompor essa floresta. Isso é basicamente um plantio de leuceno, já apresentando declínio, e abrindo espaço para, então, a entrada dessas outras espécies. Então você opta por um modelo talvez mais diverso dentro das limitações do que é uma restauração, uma recuperação, usando mais espécies, numa área com matriz do entorno um pouco mais favorável. Aqui a gente já está falando da Serra dos Pretos Forros, que tem remanescentes florestais com uma qualidade um pouco melhor em relação à área anterior do Morro dos Macacos. E a gente observa uma área com um pouco mais de fechamento de copas, vocês conseguem observar
um pouco mais de estratificação nessa área, que é um reflorestamento, na época da foto era uma área com plantio relativamente recente. E a gente consegue observar, inclusive, espécies de subbosque. A gente vê aqui em primeiro plano, à direita, espécies de piperáceas, mostrando, primeiro, um aumento da diversidade de ambiente, que você tem uma luz filtrada que favorece essas piperáceas de borda ou de clareira. Né? Você já está tendo um ambiente aí que passa de uma área aberta para algo próximo de uma clareira grande ou de um ambiente de borda semi-sombreada, o que já te abre novos nichos para ocupação de espécies. Né? A gente não plantou, né? Esse projeto não previu plantar piperáceas, mas vocês podem ver que já tem um subbosque relativamente abundante. Isso mostra que está tendo uma visitação por morcegos. Os principais dispersores de piperáceas são pequenos morcegos. Só para fazer uma comparação com a imagem anterior, a gente está vendo aí uma área de floresta natural, uma floresta secundária, Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, que visualmente até se assemelha um pouco à área anterior, forçando-se muito a barra. Mas enfim, só para mostrar que você pode tentar basear seus modelos em áreas naturais, um pouco mais de diversidade, tendo uma matriz florestal conservada ou em razoável estado nas proximidades, que é o caso também da Colônia Juliano Moreira, que está dentro do maciço da Pedra Branca, tem alguns dos melhores remanescentes da cidade, uma fonte de abastecimento de propágulos. E sempre é interessante você ter, numa área reflorestada, essa referência, tanto para a montagem do seu modelo, quanto para tentar fazer uma proximidade física com essas áreas mais conservadas. Você usar o seu reflorestamento como uma matriz para entrada, para ingresso dessas espécies, dessa maior diversidade. Só uma pequena sequência de como se trabalhava a recuperação ambiental baseada na natureza, né? Vindo desde a era pioneira, da era heróica da recuperação, que a gente tem como referência Major Archer, Manuel Gomes Archer, que reflorestou o maciço da Tijuca. Não toda a floresta, mas isso é uma história que eu vou contar em um outro vídeo. A gente vai ter um vídeo sobre a floresta da Tijuca, não é possível ter um vídeo chamado um canal chamado Florestas Secundárias sem se fazer um vídeo sobre a floresta da Tijuca. Aguardem muito breve. Mas, apesar de eu estar dizendo aqui que é um plantio sem critério ecológico, Manuel Gomes Archer tinha seus conhecimentos tanto empíricos quanto acadêmicos a respeito de silvicultura, de sucessão florestal, não com o nível de conhecimento que a gente tem hoje. E ele plantava uma mistura de espécies, as nativas que ele observava ter bom desempenho. Manuel Gomes Archer, você encontra os registros dele no Arquivo Nacional. Hoje o arquivo dele está quase todo digitalizado, tem planilhas feitas à mão, falando sobre espécies plantadas mês a mês, usa só nomes vulgares, às vezes é até complicado saber as espécies que ele usou. Algumas a gente identifica, outras não, outras a gente chega no gênero, mas, enfim, Manuel Gomes Archer plantava uma mistura de espécies. Você tinha gabiroba junto com eucalipto, são duas mirtáceas. Mas, enfim, ele não fazia muita distinção de exótica, nativa, ele vinha num trabalho que mais se aproximava dessa coisa da reabilitação ou até da recuperação, tentar recompor funções da floresta, não exatamente a forma da floresta. Agora, ele deu condições, tanto ele quanto o imperador Dom Pedro II, através da desapropriação de terras e da proibição de plantio de café, que era o principal tensor local, para que a floresta se recuperasse por sua conta. A partir da década de 1980, já no século XX, a gente deu um pulo de mais de 100 anos, se começa a trabalhar a ideia da sucessão, mas também muitas vezes usando espécies exóticas como iniciadoras do processo. O próprio eucalipto foi avaliado para isso, as leguminosas de rápido crescimento. Esse foi um embalo que muitos órgãos públicos, inclusive, e muitos empreendimentos de mineração assumiram. Foi um embalo que essa turma pegou.
partir da década de 1990 do século XX, se começa a falar mais, não é que isso tenha aparecido na década de 1990, mas se começa a falar mais sobre ecossistemas de referência, aproximar mais da florística, da estrutura das florestas naturais. E a partir já no século XXI, a gente entra na era da restauração dos processos ecológicos. E aí você não quer se engessar com nada. Tenho que usar 240 espécies no meu reflorestamento. Não preciso se eu tiver matriz no entorno. Se eu tiver um pequeno grupo bem selecionado, capaz de atrair fauna, e no entorno eu tenho uma boa matriz florestal, eu não preciso gastar meu tempo e meu dinheiro com 200 espécies. Eu posso plantar 36, eu posso plantar 10. Há quem plante uma, eficaz, dentro de uma área pequena, e deixe a natureza fazer o resto. Há quem precise plantar realmente uma diversidade maior. Aquela área do primeiro slide de todos, totalmente aberta, precisa de diversidade. Ainda que tenha alguma matriz próxima, que não é tão próxima, aquela área da Serra dos Pretos Forros, a primeira, porque a outra área já tem matriz, também é na área dos Pretos Forros. E, enfim, se restaurar esses processos ecológicos, e em conjunto com eles, em conjunto com esse pensamento de restaurar processos ecológicos, por que não se introduzir a restauração produtiva? Sistemas agroflorestais, as florestas com espécies nativas destinadas para utilização mais à frente. Se pensar na silvicultura de espécies nativas também do ponto de vista econômico, essas espécies têm seus ciclos de vida, podem ser aproveitadas inclusive dentro da sua dinâmica no ecossistema florestal. Por que não? Então é uma coisa a se pensar. Dentro de uma cidade grande como o Rio, talvez não, mas propriedades rurais, aos montes, aí pelo interior do Brasil. Enfim, é uma reflexão que você deve fazer. Aqui alguns exemplos de reflorestamentos. Aqui eu uso até a imagem de um colega da Prefeitura do Rio, colega Salvador, grande Salvador, se você assistir esse vídeo, fica uma saudação para você e meus parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí nos últimos anos junto ao setor de reflorestamento da Prefeitura do Rio. E esse é um reflorestamento de 1 ano, pensado naquela coisa de se combinar espécies com bom crescimento, com atração de fauna, com boa cobertura de solo. A gente vê que tem muitas gramíneas ainda, mas essas espécies estão dando de goleada aí. Em algum momento eu vou fazer um vídeo comparando essas áreas, dos meus colegas do reflorestamento, aí, de outro setor, mas por essa foto acho que dá para vocês verem que essa área vai evoluir bem, e ela evoluiu bem. Hoje ele é um reflorestamento fechado, com regeneração natural, é uma excelente área. Exemplo de uma área com 10 anos de plantio, uma área em Campo Grande, Vale dos Eucaliptos, entre Campo Grande e Santíssimo. E é uma área que já com 10 anos, ela começa a abrir algumas clareiras, com algumas espécies de vida curta já entrando em declínio. Isso é uma fase muito interessante de uma área reflorestada, porque como vocês podem ver, ao mesmo tempo que é uma hora em que gramíneas podem reingressar no sistema, também é um momento que você pode entrar com árvores de grupos mais avançados da sucessão, aproveitando-se dessas clareiras que são abertas nesse momento da vida da floresta. Ou favorecer a regeneração dessas arbóreas que vão entrar nesse momento, como é o caso que a gente está vendo aqui. Entrando uma espécie aqui vigorosa, uma espécie de desenvolvimento muito bom dentro de uma clareira desse tipo. Uma área também no Vale dos Eucaliptos, já com 12 anos após o plantio da área reflorestada. Uma área que é clássica aqui na cidade do Rio de Janeiro, Morro da Formiga, dentro do maciço da Tijuca, 21 anos pós-plantio. É uma área com muita história, muito engajamento da comunidade, que é uma coisa importante,
uma área com matriz florestal bem conservada no entorno, uma área com água, uma área com nascente, uma série de circunstâncias favoráveis que permitiram que, mesmo em uma área com vertente norte, que geralmente é uma vertente, uma orientação solar mais quente, mais complicada para se fazer restauração, e que funcionou muito bem e continua funcionando. Um dos modelos, a gente fala em imitar a natureza, um modelo que se tem usado aí, atualmente, está muito em voga, entre vários modelos que já foram utilizados, né, para a recuperação ambiental, é o modelo de recobrimento de diversidade, que não é muito complicado de entender, não. Em que a gente vai ter fileiras alternadas de árvores de crescimento rápido e de árvores de crescimento mais lento. E não só árvores de crescimento rápido, como também abram copa. E aí a gente vai chamar esse grupo de crescimento rápido e copa larga, crescimento a pleno sol e copa larga, espécie de recobrimento. E todas as demais espécies, tanto de crescimento mais lento quanto aquelas que até crescem rápido, mas não têm uma copa larga, é o grupo de diversidade. Enfim, isso facilita muito a nossa vida. Isso são grupos ecofisiológicos. Tem a ver com a fisiologia, com o formato das árvores. Então, assim, o grupo de recobrimento ele tem que ter espécies com bom crescimento inicial, que façam uma boa cobertura de solo, já sejam conhecidas através de levantamentos de campo, experimentos em áreas plantadas pré-existentes, ou mesmo em estudos de sucessão, florestas nativas. Essas espécies têm que atrair fauna para que a diversidade seja incrementada. São geralmente espécies pioneiras, mas espécies de qualquer grupo ecológico. Vocês lembram que em outro vídeo eu falei dos grupos ecológicos, pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias, climáxicas. Qualquer espécie com crescimento inicial rápido e copa larga se presta ao grupo de recobrimento. Mas principalmente são as pioneiras. E normalmente se usam poucas espécies no grupo de recobrimento. Eu coloquei 10 a 30, mas às vezes se usa até menos de 10. Dificilmente você vai usar 30 espécies no grupo de recobrimento. E o grupo de diversidade são todas as outras, que não se enquadram no recobrimento, e que vai incluir, inclusive, muitas pioneiras que não são de copa larga, nem tem bom sombreamento. A maioria das espécies vai ser de crescimento mais lento, e a ideia é que as espécies de recobrimento sirvam como tutoras, deem sombreamento e proteção a essas espécies mais exigentes do grupo de diversidade. E esse grupo é à vontade, 50 espécies ou mais. 50 são todas as espécies que você tiver à disposição. Isso é um exemplo de duas espécies de crescimento rápido, mas que vão se enquadrar em grupos diferentes. E acho que até pelo visual vocês conseguem ver o porquê. À esquerda, a gente tem a canafístula, que é uma espécie secundária inicial, de crescimento rápido e que tem a copa bem fechada e larga. Quando você compara aqui do lado direito a embaúba, que é uma pioneira típica, com crescimento rápido, mas que não tem uma copa muito larga, não fecha o terreno. Ela vai entrar no grupo de diversidade. Só um exemplo, essas duas espécies, tanto a canafístula esquerda quanto a embaúba direita, vocês verem a diferença de recobrimento das duas. A embaúba preenchendo principalmente uma clareira do lado direito. Exemplo de um plantio feito nessa modalidade, recobrimento de diversidade, né? O Morro do Sumaré, foto aí gentilmente cedida pelo colega Peterson. E aí a gente consegue observar aqui, no meio, parece ser uma espécie de uma trilha, na verdade, onde estão plantadas as espécies de diversidade, de crescimento mais lento e copa mais estreita, de menor cobertura. Inclusive aqui onde a seta vermelha aponta é um guapuruvu, que é uma espécie de crescimento muito rápido, mas que não tem copa fechada. E elas estão sendo ladeadas por duas fileiras de espécies com copa bem densa, que são espécies de recobrimento. Isso foi um dos primeiros plantios feitos aqui na cidade do Rio de Janeiro, pensando-se nesse conceito. E poucos meses depois, 8 meses depois, a gente vê como essas áreas se tornam fechadas. Vejam aqui com a seta em vermelho mesmo o guapuruvu. Ele nem teve tempo de crescer muito, porque as espécies de recobrimento já fecharam. Não é só o ângulo da foto.
Realmente a gente consegue observar que aquela trilha do meio até desapareceu. Pela posição do Guapuruvu, vocês veem que o ângulo não mudou muito. E, assim, existem muitas formas de plantar florestas, todas elas são boas. Como eu falei, às vezes você planta uma espécie e dá certo. Claro que tudo tem que ser planejado, é preciso ter um diagnóstico da área, ter uma avaliação da situação, mão de obra disponível, vertente, tem água, não tem? Você está trabalhando num solo degradado, está trabalhando numa área perturbada, tem matriz florestal adjacente, tem banco de semente, tem possibilidade de rebrota de toco. Tem muitas coisas para entrar nessa matriz de avaliação. E todas as formas de plantar florestas são boas. Bom é plantar floresta, ruim é não plantar. Mas ouça o ancestral espírito da natureza, o ancestral espírito de Xande de Pilares. Deixa acontecer naturalmente. Você tem que deixar espaço no seu reflorestamento por acaso. De que me adianta fazer um jardim? Eu não quero fazer um jardim de Guapuruvu, eu não quero fazer um jardim de canafístula, eu não quero fazer um jardim de Guapuruvu, canafístula e embaúba. Eu quero plantar Guapuruvu, canafístula e embaúba, mas eu quero que as mirtáceas que eu não produzi no viveiro, elas entrem também. Eu quero criar condição para essas mirtáceas entrarem. Eu quero que uma espécie de clareira entre. Eu quero que entre um acá. Eu quero que entre uma virola. Eu quero que entre espécies que eu não plantei. Mas eu não posso, eu não vou permitir que essas espécies entrem se eu ficar sucessivamente plantando e plantando e plantando, sem fazer uma avaliação, sem deixar via regeneração, sem deixar que se abra espaço para que essas outras espécies venham, e sem deixar espaço até mesmo para as árvores que eu plantei. Eu não posso manter uma densidade de 2.500 árvores por hectare eternamente, porque a tendência da sucessão, como vocês viram também no vídeo anterior, é a diminuição do número de indivíduos com o tempo, porém com maior biomassa de cada indivíduo. Então, assim, a gente tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente, com vigilância, com monitoramento, com avaliação constante. Mas vamos deixar um pouco do acaso, vamos deixar o acaso nos surpreender positivamente. E aqui um exemplo de uma área reflorestada onde a gente deixou o acaso agir bastante, mas sempre vigiando. Vigiai e orai. A gente observa aqui a área do Cantagalo, Campo Grande, não é o Cantagalo da Zona Sul, esse é o Cantagalo em Campo Grande, dentro da Serra de Inhoaíba, que é complexo, Serra de Inhoaíba, Serra do Cantagalo, Serra de Santa Eugênia, um grande maciço, um importante maciço. Vai ter um vídeo sobre ele ainda aqui, sobre esse maciço, sobre esse conjunto de serras da Zona Oeste. Extremamente importante. Mas a gente vai observar aqui que é uma área que foi reflorestada, tem uma boa diversidade, se aproxima muito de uma sucessão secundária natural, com subbosque. Mais de 60% das espécies encontradas no levantamento recente, feito por uma equipe da PUC, do Rio de Janeiro, no levantamento recente feito por uma equipe da PUC do Rio de Janeiro nessa área do Cantagalo, mostra que mais de 60% das espécies existentes na área não foram plantadas originalmente. Elas vieram sozinhas. Vieram através dos processos naturais de dispersão. Fauna, bancos de sementes do solo, rebrotas de toco. Uma coisa curiosa a se observar nessa área é que, após o início do reflorestamento, começou a se ativar um banco de semente de espécies secundárias que passaram a agir como pioneiras antrópicas. Então, os angicos, as espécies do grupo dos angicos, são extremamente importantes nesse local. E foi um processo natural reativado. Você pulou uma etapa e já vieram as secundárias típicas, espécies secundárias iniciais, no primeiro momento, sem plantio. E hoje a gente tem uma diversidade enorme de mirtáceas nesse subbosque, espécies que nunca nem foram produzidas nos viveiros do município do Rio e que entram naturalmente nesse local, porque se permitiu a entrada disso. Não se trabalhou intensamente o subbosque. As clareiras foram respeitadas, as clareiras naturais. Aqui a gente está vendo
espécies exóticas. Isso aqui é uma Acácia auriculiformes, Acácia mangium, variedade auriculiformes, que a gente vê que está mirrada, ela está em pleno declínio e cercada por vegetação pujante, fechada, nativa. Essas árvores não existem mais lá, elas já foram eliminadas, o ciclo delas acabou. Elas cumpriram uma função de adubação, de proteção de solo e foram embora. É assim que tem que funcionar. Subbosque ocupado, espécies de clareira entram. Aqui a gente está vendo uma Miconia prasina, pichirica vermelha, espécie que é bastante importante nos processos de sucessão aí nessa serra. Mata Atlântica de uma maneira geral, mas na Serra do Cantagalo, uma das primeiras espécies que vem na regeneração natural é Miconia prasina, essa pichirica vermelha. Atrativa de fauna, você vai realimentando a sucessão, realimentando o sistema. Você coloca espécie... É aquela coisa que eu falei em outro vídeo. Ajuda-te que eu te ajudarei. Ajuda quem te ajuda. Isso é uma maneira de ajudar quem te ajuda. Mantenha essas espécies no local. E outras formas de vida, epífitas, cactáceas, nascendo aí, deixando... o que eu falo da diversidade de nichos. Uma rocha no meio do reflorestamento. Isso é um trecho da área do Cantagalo que era uma pedreira. Essa pedreira fechou, encerrou as atividades. A floresta desceu, o reflorestamento entrou, a regeneração funciona. Então, a gente encerra o vídeo aqui. A gente vai ter mais um vídeo sobre esse tema para encerrar esse assunto. Não de vez, esse assunto nunca vai se encerrar, mas a gente tem um vídeo para fechar essa série de vídeos para poder abordar outros assuntos, porque o canal é diverso, o canal é impaciente, o canal é inquieto, o canal sou eu. E a gente tem que ter outros temas para abordar. Então aguardem, na próxima quarta-feira, o novo vídeo do canal Florestas Secundárias, encerrando esse assunto a respeito do que os reflorestadores podem aprender com a sucessão. E aguardem novos temas. A gente vai ter vídeos sobre Floresta da Tijuca, história ambiental da Ilha do Governador, a gente vai ter vídeos a pedido, a gente vai ter vídeos sobre uso de exóticas na recuperação ambiental e o seu manejo posterior. A gente vai ter muita coisa ainda. Vamos que vamos. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que assistiu esse vídeo, todo mundo que acompanha meu canal. Quem está chegando agora, por favor, faz sua inscrição, deixa lá o seu joinha, seu gostei. Divulga, se você gostou, você divulga. Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, divulga no seu Facebook, no seu Instagram, divulga com seus amigos, quando você estiver na sexta-feira ou no sábado, naquela reunião bacana virtual, atualmente ela tem que ser virtual, né? Você faz a divulgação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. O canal Florestas Secundárias segue.